Meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de nesse momento estar refletindo um pouquinho convosco sobre a música. Geralmente tem as pessoas vocacionadas para a música. Vocacionadas. É uma vocação. Deus chama as pessoas e dotam elas de talentos. Existem os dons espirituais e os dons naturais. Os dons naturais são talentos recebidos por pessoas que, mesmo não são evangélicas, não são crentes, mas recebem os seus talentos. Eu ouvia um certo especialista falando sobre as cordas vocais. Cada pessoa, ela recebe uma especiaria, uma especialidade nas suas cordas vocais, as fibras. Especialista falava sobre as fibras das cordas vocais. Eu cantei em coral desde jovem. Desde muito jovem eu cantei em coral. Durante 7 anos eu congreguei na Assembleia de Deus, ainda jovem, que naquela época não tinha, do ministério que eu fazia parte com meus pais, não tinha ali naquela cidade. E nós ficamos por 7 anos congregando, quando jovem ainda, na Assembleia de Deus. E ali, durante a minha fase de jovem, o jovem ali tem as suas aspirações, que é natural do jovem. Durante a minha fase eu queria ser policial. Eu comecei a me preparar para a carreira policial. Mas depois, isso já chegando a fase do meu chamado ministerial, que eu tive um chamado a partir dos 17 anos, que Jesus me batizou do Espírito Santo. Eu já recebi o chamado para o ministério. E assim que eu recebi o chamado para o ministério, eu comecei a concentrar-me para a música. Como eu havia cantado em coral por mais de 5 anos, eu visualizei a tentar o violão. Comprei violão, me preparei, e as iniciais, e busquei instruções, peguei o violão, comecei as primeiras posições e já tive uma percepção que não seria o meu forte. A minha vocação não seria para a música. Aí fui para instrumento de sopro. Comprei o abecedário, a bônus, e fui e tal, entrei na escola e comecei ali as primeiras aulas. Já tive outra percepção. Não é para mim. Entrou eu na escola e o meu primo, ou meu tio, meio tio. E o meu tio prosseguiu no instrumento de sopro e passou da número 100. E eu já tive uma percepção, falei, não é o meu forte. E comecei a orar a Deus, quer dizer, continuei orando a Deus, onde que o Espírito Santo me queria no ministério. Onde eu seria útil dentro do reino de Deus. Quando no momento
em que abri a Bíblia, começou a minha percepção. O Espírito Santo começou a me trazer revelação na palavra. Eu falei aqui, o meu chamado é para o ministério da palavra e da oração. E ali comecei a orar e me consagrar a Deus e me preparar para o ministério. Nessa altura, já havia me matriculado no seminário teológico no sul do Brasil, e ali comecei a me preparar teologicamente e também no ministério da palavra e da oração. O meu ministério nunca foi pegar uma igreja já formada para pastorear. O meu ministério foi um ministério desbravador. Como desbravador? Chegar num salão, numa cidade, onde não tem um crente que eu conhecesse, e ali começar a obra de Deus. Meu ministério sempre foi assim. Desde o início do meu chamado, ir à consagração, à oração a Deus, aos jejuns, e o Espírito Santo, ele começar a operar naquela cidade, naquele lugar, e as almas sendo libertas, e começar se chegando a Cristo, ser discipulada, ser formada ali espiritualmente pelo poder do Espírito Santo, ser formada na palavra, doutrinada na palavra. E esse foi sempre o meu ministério. Desde os meus 21 anos de idade, o Espírito Santo ele já me chamava para o ministério da palavra e o ministério da oração. Então eu resolvi fazer essa reflexão, porque é muito importante você descobrir em Deus a sua vocação. O que você fará no reino de Deus? Se o seu chamado é para o diaconato, não queira ser presbítero. Eu já vi muitos obreiros terem os seus ministérios, seus talentos enterrados, por até aceitar consagração, ou aspirar uma consagração que não foi para ele, não seria para ele. Quantos pastores que seriam um bom diácono, um excelente e hábil diácono, dentro do templo, dentro da obra de Deus, indo para o pastorado, vai enterrar os seus talentos. É como a música. Logo eu tive uma percepção que a música não era para mim. Eu não tinha vocação para a música. Eu tive um filho que entrou na aula de violão e estudou 2 horas. 2 horas e já saiu tocando. Ele chegou diante de um teclado e começou a pontilhar as teclas do teclado. Em pouco instante, ele já estava formando o toque de um hino, a música de um hino. Esse foi o meu segundo filho, que Deus o levou aos 22 anos de idade. Deus o levou. Mas ele tinha essa facilidade de assimilação para a música. Os demais pega o violão, desenvolve. Por exemplo, o pastor Uziel de Brito desenvolve o básico do violão. O bispo Wagner de Brito desenvolve o básico do violão. Não deu continuidade, mas desenvolve as primeiras posições e toca alguns louvores e tal, etc. Já em mim já tive a percepção que a música não seria o caminho ideal para o meu ministério.
E se você foi chamado para evangelista, cumpra o seu ministério de evangelista. Mas cumpra fielmente. Cumpra com lealdade. Com amor àquilo que você faz no reino de Deus. Porque, pelo contrário, você será cobrado na eternidade, se você não cumprir fielmente. Se você foi chamado para o pastorado, faça aquele pastorado, executa aquele pastorado com amor, com dedicação pelas almas perdidas, com dedicação naquilo que você faz, sem visar lucros, sem visar vantagens, sem visar rendimentos, que o Senhor vai cuidar de você. Ele cuida dos seus. Já passando de 40 anos de ministério pastoral, que Deus me chamou, nesses mais de 40 anos, Deus sempre supriu as minhas necessidades. Nunca busquei salário da igreja para a minha sobrevivência. Nunca cobrei para ministrar em igreja nenhuma. Eu me lembro um certo dia, aqui no estado do Paraná, eu fui pregar numa igreja, uma igreja batista, renovada, e ministrei. Disse ao pastor, eu venho uma hora aí um dia, eu vou tirar um domingo, e eu venho cooperar com o senhor. Chegando lá, me franqueou o ministério da palavra, ministrei aquilo que o Espírito Santo me levou a ministrar, ministrei a oração por libertação, aquilo que o Espírito Santo fez fazer. Depois, no final, agradeci, me despedindo do pastor. O pastor se dirige a mim e disse, quanto que foi? Quanto o senhor vai cobrar pela sua vinda aqui? Eu disse, meu irmão, cobrar o quê? Não, porque os pregadores que vêm aqui, de cada lugar que ele vem, de acordo com a cidade, é um valor que ele cobra. Eu falei, pega o dinheiro e guarda para cobrir as despesas do ministério. Isso já aconteceu por várias vezes no meu ministério. E eu digo aos senhores e às senhoras que Deus sempre supriu as nossas necessidades. Deus deu graça que hoje tenho 2 filhos que são pastores, pastoreando, um é bispo, outro é pastor. O bispo me ajuda na superintendência do ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Missão da Paz. O pastor Osiel ministra em São Paulo. Tenho o terceiro no presbitério. Tenho o William aos 12 anos, já como cooperador mirim do ministério. Então Deus, Ele faz essas coisas. Eu hoje, aos meus 63 anos de idade, ainda quero fazer aquilo que não consegui fazer dentro do reino de Deus. Quero fazer mais, porque as almas estão perecendo e precisam de obreiros e voluntários, precisam daqueles que diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sem visar lucros, sem visar vantagens, sem visar o financeiro, o econômico. Por quê? Porque Jesus cuida muito bem dos seus. Então faça a obra de Deus com amor. Faça com amor. Se você é um cooperador, exerce aquele bom trabalho do cooperador. Se você é um diácono, faça o melhor trabalho que um diácono possa se fazer. Se você é presbítero, está dirigindo uma igreja, dê o seu melhor para resgate das almas perdidas.
Se você foi chamado para evangelista, fique da vocação de evangelista, como Timóteo foi, e faça o melhor que o Espírito Santo te leva a fazer. Não busque galardões aqui, não busque recompensas aqui, não busque reconhecimentos aqui, porque se você buscar aqui, você vai perder lá, e é perigoso nem chegar lá. Porque muitos daquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu operei maravilhas, os enfermos foram curados, almas foram salvas, vai ter um monte de justificativas e Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque eram pessoas que estavam fazendo, mas eram infiéis. Eram pessoas que estavam fazendo, mas buscando os seus interesses, buscando promoções. Tem uma coisa: se o Senhor te mandou ir, vá. Se o Senhor te mandou fazer, faça. Chorando, rindo, se alegrando, se entristecendo, mas faça. Porque a recompensa será muito grande. Pela graça de Deus, hoje presido uma convenção, que é a CONILEB, que é uma convenção nacional com obreiros de outros países, que foi fundada por nós no ano de 1995, na Grande São Paulo, e essa convenção, com mais de 1.000 pastores e pastoras e obreiros e obreiras, trabalhando no reino, trabalhando para o Senhor Jesus, esperando a grande recompensa que receberemos do Senhor nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, você que tem um chamado, uma vocação, faça com carinho. Você foi chamado para ensinar no reino, ensine, se dedique ao ensino. Você foi chamado para a música, faça o melhor, sem visar reconhecimento. Santifique a sua vida, consagra a sua vida, tira um período de jejum para amortecer a carne, para Satanás não ter ousadia de poder mais tarde atacar e vencê-lo com tantas coisas que esse mundo está oferecendo. Não se dê a vaidade, porque a vaidade tem levado muitos ao precipício, tem levado muitos ao inferno. A vaidade, a luxuaria. Então faça com carinho, santifique a sua vida, consagre o seu louvor a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se o Senhor te chamou para compor música, peça a direção do Espírito Santo, para não compor essas músicas filosóficas, que está desviando a igreja dos princípios. Nós vimos hinos, louvores, corinhos, filosóficos, filosofia humana apenas, que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, eu quero profetizar isso, profetizar aquilo. Olha, tenha cuidado com profecia. Se a profecia for de Deus, ministre. Se Deus mandar, ministre. Mas se não for, se não mandar, não ministre. Portanto, Deus te abençoe, o Senhor te guarde, fique na vocação em que você foi chamado, como assim disse o apóstolo São Paulo, fique na vocação com que fostes chamados. E ser uma bênção no ministério e na obra do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Reverendo Moisés Olegário de Brito. Até mais.